Olá, professora Luciana. Eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho, que possui o tema de ergonomia na endodontia. Eu sou a Gabriele, do segundo ano B de odontologia. O nosso grupo é composto pela a Alice, a Ana Carolina, a Ana Júlia, a Luísa e a Samara. Primeiramente, na parte introdutória, eu vou falar um pouco sobre o que é a ergonomia no trabalho, que é de extrema importância, pois pode evitar vários problemas, principalmente na vida do cirurgião dentista, que sofre de vários problemas relacionados a isso. A ergonomia, ela visa a relação do homem e o trabalho em que ele executa, a fim de melhorar a sua qualidade de vida, conforme a sua postura, o jeito em que ele executa o movimento de trabalho também. E é muito importante para evitar doenças relacionadas a isso, fadigas no trabalho, ou lesões até mesmo, lesões osteomusculares, que atingem muitos cirurgiões dentistas. Essas lesões, elas são conhecidas como lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E isso atinge a qualidade de vida da pessoa e pode ser evitada com o uso da ergonomia. Então, por isso é muito importante a gente usar a ergonomia no nosso dia a dia. Olá, professora Luciana. Eu sou a Samara e eu vim aqui dar continuidade ao nosso trabalho de ergonomia. Na perspectiva de Marx, em 2019, ela acaba citando que a ergonomia ela atua em diversas áreas da odontologia, sendo uma delas a endodontia. A endodontia trata-se de uma área da odontologia, a qual tem o objetivo de prevenir e tratar doenças relacionadas ao endodonto e aos tecidos periapicais. Assim, a endodontia está relacionada a longas jornadas de trabalho e movimentos repetitivos. O tratamento endodôntico, ele acaba acarretando em uma postura inadequada, movimentos repetitivos, como citados anteriormente, e um grande esforço da parte do cirurgião dentista, por uso de instrumentos manuais, como exemplo, as limas endodônticas. Isso pode acarretar ao profissional o surgimento de lesões por esforços repetitivos, as famosas LER, ou distúrbios ósseos musculares relacionados aos trabalhos, o DORT. Devido a isso, a ergonomia é indispensável nessa área da odontologia. Então, com o avanço da tecnologia, atualmente vem surgindo novos instrumentos que facilitam a vida do cirurgião dentista, auxiliando na área da ergonomia, trazendo diversos benefícios, tanto para o profissional quanto o paciente, e reduzindo os riscos de um possível dano à saúde. Oi, professora Lu! Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do nosso trabalho de ergonomia, que é a ergonomia na endodontia. E aí eu preparei um material para ficar mais fácil a apresentação. E aí eu vou mostrar a seguir. Beijo! A endodontia é uma especialidade que toma mais tempo do cirurgião dentista, pelo fato dos seus procedimentos serem mais manuais, como a instrumentação, a limagem, que é a fase do tratamento endodôntico mais desgastante para o cirurgião dentista. E aí fica mais difícil de manter a postura ergonômica. E acaba acarretando problemas osteomoleculares, como a LER, a tendinite, a DORT. E para evitar isso, a ergonomia sugere dar algumas sugestões, como o posicionamento do cirurgião dentista segundo as coordenadas sugeridas pela ergonomia, que é o cirurgião dentista fica na posição de 9 a 12 horas
e o paciente entre 12 e 6 horas, fica no meio. E os endodontistas geralmente ficam na posição de 11 horas. E tem a tendência de se inclinarem mais. E o jeito certo deles ficarem é assim, do cirurgião dentista ficar é assim. Mas os endodontistas têm uma tendência a se inclinar mais pelo seu campo operatório não ter uma visualização direta. Também, a gente também falou... Natália, corta. A gente também falou sobre a instalação do consultório odontológico, que é de extrema importância. Como podemos ver na imagem, o consultório tem que estar estrategicamente projetado para a melhor comodidade do profissional. Por exemplo, a porta de entrada e saída ser em frente à cadeira do paciente, para não atrapalhar o dentista. Eu coloquei uma imagem que representa bem como tem que ser a luz do consultório, pois tem que ser luz natural e artificial. E aí a natural tá ganhando, mas tem que ter as duas, a natural e a artificial. E também a gente não pode esquecer da temperatura, que tem que ser a temperatura ambiente, entre 20 e 24 graus. E tem que manter uma umidade de 40 a 60%. Coloquei uma imagem também de uma sala de recepção, que para termos uma ideia, tem que ser mais ou menos assim, ampla e bem confortável, bem aconchegante para o paciente. E por fim, a gente falou sobre os EPIs, que hoje em dia, com tudo que estamos vivendo, toda essa situação é o mais importante, né? Pois odontólogos têm um contato direto com a saliva, a mucosa, o sangue. E para o endodontista, mais ainda, porque o contato é direto com a bactéria. Então, o uso de gorro, de máscara, de óculos, de avental, que é o jaleco, de luva, de sapato, é essencial. Ainda mais nesse período que estamos vivendo. Para mim, é o mais importante. Oi, professora, aqui é a Alice. E continuando o que as meninas estavam falando, igual elas mencionaram sobre alguns cirurgiões que ainda têm uma má postura, porque às vezes eles inclinam demais a cabeça, a inclinação deles são mais que 20 graus, às vezes eles ficam na posição errada de não operador. Então, assim, essas más posições, esses maus hábitos podem levar a disfunção muscular, a espasmo muscular, problemas na coluna vertebral, problemas com varizes e até hérnia discal. Não sei se eu falei espasmo muscular. Mas, então assim, se a gente conseguir planejar corretamente a ergonomia, conseguir fazer, né, ela acontecer no nosso consultório, a gente consegue atingir os objetivos dela, que são racionalizar o trabalho, conseguir ter uma melhor produção em menos tempo. Então, assim, a gente aumenta a produtividade, né, o rendimento, e a gente também consegue eliminar aquelas manobras que mais atrapalham a gente do que ajuda. E comentando também sobre as questões de infraestrutura e condições ambientais, vou falar primeiro sobre a infraestrutura, que engloba sistema hidráulico, sistema de esgoto, que no sistema de esgoto seria interessante também, uma das coisas, né, importantes, a gente separar aquela caixa de inspeção de caixa de resíduos, do sistema de ar comprimido, o sistema elétrico, que no sistema elétrico é importante a gente ter um quadro de força independente dos outros quadros, para os outros motores, né? Ter uma
chave geral e de disjuntores para tomadas e os outros motores e os outros equipamentos. E é bom que a gente tenha vários pontos de energia dentro da sala, tenha uma padronização de tomadas e que a gente avalie bem e escolha bem o tipo de iluminação que a gente tem, para não ter aquelas luzes fortes que cansam a nossa vista e às vezes até faz mal, né? E na questão de condições ambientais, não se resume só a estética, não é só estética esse ponto. Ele é importante, né, para ter um ambiente agradável e aconchegante, mas ele também é bom para evitar um cansaço visual e uma sensação de desordem, para evitar, né, uma sensação de desordem em relação ao consultório. Então, ele inclui decoração, iluminação, ventilação e controle de ruídos, em relação a muito barulho, assim, de motorzinhos. Então, é interessante ter esse controle também do barulho. Então, assim, é bom dividir bem os ambientes, de forma que fique bem claro a cada função deles. E em salas de espera, por exemplo, numa endodontia, onde tem um longo período entre um paciente e outro, porque os procedimentos são mais demorados, não precisa ser uma sala muito grande, porque como não vai ter muito atendimento, muito fluxo ali de paciente em um pouco prazo de tempo, então não precisa ser grande a sala de espera. É bom que paredes e pisos sejam lisos, sim, sem muitas informações, de forma que sejam as cores das paredes cores frias combinadas com cores quentes. É bom que paredes e pisos sejam lisos, sim, sem muitas informações, de forma que sejam as cores das paredes cores frias combinadas com cores quentes, porque mesmo sendo lisa, uma cor muito forte, assim, pode ser enjoativo, né, visualmente, principalmente para o dentista, que vai ficar ali mais tempo do que o paciente. E é bom ter uma iluminação natural e artificial, né, dentro do consultório, até na sala clínica. Num dia nublado, é bom porque a iluminação natural ajuda, né, e a iluminar melhor a sala. E num dia nublado tem a iluminação artificial, que também deve ser escolhida com atenção para o bem do dentista, né? E elas devem ser projetadas de uma forma boa, que não cause sombra, né, na hora que a gente precisar dela. E tudo isso também visando a praticidade de limpeza e descontaminação para os materiais de acabamento, por exemplo. Oi, professora, meu nome é Ana Júlia, e a partir de tudo que foi falado no nosso trabalho, nós podemos observar que sem essa ergonomia correta, o dentista vai render bem menos o seu tempo de trabalho, porque ela reduz o cansaço, e a falta dela também pode acarretar em fadigas, distúrbios e até mesmo lesões. O uso correto dessa ergonomia pode impedir danos futuros à saúde desse profissional. E é importante que nós aprendamos sobre ela na faculdade para nós criarmos hábitos e levarmos para o resto da vida. Na endodontia seria interessante os sistemas rotatórios para os tratamentos de canais, para evitar os movimentos repetitivos que causam as lesões. Seria interessante também que o profissional deixasse um intervalo de tempo entre um paciente e o outro para ele se alongar e sempre manter uma boa postura.